Irmãos queridos, boa noite. Mais uma vez eu digo, é um privilégio para mim estar aqui com vocês, passar os dias, ter esses encontros à noite na igreja que tanto bem fazem para a gente e relembrar momentos que foram muito felizes na minha vida quando vivi por aqui há 40 anos atrás, quando a maior parte de vocês não tinha nascido, não é isso? Eu acho que alguns aqui já tinham nascido, sim. O Olavo tinha, pelo menos. Eu tenho as melhores lembranças de Taquara e tenho as melhores lembranças do Rio Grande do Sul. E gostei tanto daqui que me chamavam de Paulucho, que é uma mistura de paulista com gaúcho, né? E me sinto muito em casa aqui. Deus recompense a bondade de vocês com a gente que vem de fora. Ainda que a expressão de fora, lá em São Paulo, significa uma coisa, e aqui no Rio Grande, fora significa outra coisa, né? O que vocês chamam de fora, lá a gente chama de dentro, é o interior. A pessoa que mora lá no interior, mora dentro. E aqui, quem mora no campo, é lá fora, né? Bom, eu quero hoje estudar com vocês um bonito retrato do Salvador. Coloquei o título de Distância de Deus. O texto é longo e, como o de ontem, está nos 4 evangelhos. Você sabe que poucas coisas os 4 evangelhos repetem. Os evangelhos não foram escritos em ordem cronológica. Eles foram escritos para se dirigir a um grupo especial de pessoas e apresentar a pessoa de Cristo. Os evangelhos gastam mais tempo falando sobre a última semana da vida de Cristo do que sobre todo o outro resto da vida dele. E este episódio está contado nos 4. Vou me ater à descrição de Mateus, mas se você for em Marcos, Lucas e João, vai encontrá-lo também. Abra Mateus capítulo 20. Você vai ver que o livro de Mateus, o capítulo 20, é um capítulo grande. Começa falando sobre o plano para tirar a vida de Jesus, e depois já fala de Jesus ungido em Betânia. Olha na sua Bíblia aí. Isso quer dizer que a cena que nós relembramos ontem à noite ocorreu na última semana da vida de Jesus. Depois os discípulos preparam a Páscoa. A partir do verso 20, o traidor é indicado, Judas. No 26 começa a ceia do Senhor, e na ceia do Senhor, que foi a cerimônia que Jesus criou em lugar da Páscoa, e até hoje nós a celebramos, Jesus disse que vai celebrá-la novamente no reino, quando nos assentarmos juntos à mesa. Naquela ocasião, Jesus disse que ali estava um que iria traí-lo, e era Judas o traidor. E a partir do verso 31, você encontra uma outra afirmação de Jesus. Então Jesus lhes disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Deve ter sido uma coisa difícil para Jesus dizer para o seu amado discípulo Pedro: hoje tu vais me negar. E deve ter sido muito duro para Pedro ouvir essa afirmação. A Bíblia diz que todos os outros discípulos também disseram a mesma coisa. Mas Pedro era uma pessoa que sempre falava antes dos outros. Dizem os estudiosos dos 4 evangelhos
que se você ler os 4 evangelhos e anotar todas as vezes que Pedro falou, depois você lê de novo e anota todas as vezes que os outros falaram. E dizem que Pedro sozinho fala mais nos evangelhos do que todos os outros discípulos juntos. Ele era esse tipo de pessoa influente e também impulsiva. E, eventualmente, esse tipo de gente promete coisas que depois não consegue cumprir. Pedro era desse tipo. Jesus lhe disse, quando o galo da madrugada cantar, você terá me negado 3 vezes. 1 hora se passou e Jesus está sofrendo no Jardim das Oliveiras. Pediu para os discípulos ficarem acordados e orarem com ele, mas os discípulos dormiram. No livro Desejado de Todas as Nações, diz que o orvalho que caía das folhas das palmeiras e das oliveiras eram como que as lágrimas da criação diante do sofrimento do Criador. Que coisa linda! E no silêncio, a natureza se curvava diante do Criador quando os discípulos dormiam. Mas 1 hora se passou, uma turba invade o silêncio da noite com cacetetes na mão e vieram prender Jesus. Judas à frente havia combinado com os outros, é aquele que eu der um beijo. E com um beijo negou e vendeu o seu Senhor. Quando Judas se apresentou, Jesus, que sabia tudo e até já tinha dito para Judas que era ele mesmo que ia entregá-lo. Se você ler nos 4 evangelhos, vai encontrar que quando Judas se aproximou, Jesus disse assim: o que vens fazer, amigo? A palavra amigo, nesse contexto, é uma profunda e tremenda demonstração de amor e de carinho de Jesus pelo seu discípulo. Ele sabia que o discípulo já não era dele, que estava entregando para morrer, mas ele ainda disse: amigo. E se você quer aprender uma coisa boa, simples, para a vida diária, eu vou lhe dizer, você não precisa concordar com uma pessoa para gostar dela. Você deve gostar da pessoa, mesmo quando você discorda. Às vezes a pessoa demonstra uma opinião diferente da nossa, nosso impulso é quase ficar contra aquela pessoa e querer argumentar e provar que a verdade é outra. Mas você não precisa concordar para gostar, como você não precisa gostar para concordar, né? Tem coisas que você concorda e não sente afeto por aquela pessoa. Mais 1 hora se passou. E o servo do sacerdote, com uma atitude atrevida para tomar posse do Senhor Jesus, pareceu para Pedro um alvo fácil, e com a espada ele tentou cortar a cabeça daquele elemento. Ruim de pontaria, porque ele não era um homem de armas, era um pescador, só acertou a orelha do sujeito. E Jesus então realizou o seu último milagre. A gente sempre lembra dos primeiros milagres de Jesus, especialmente o primeiro, que foi num casamento em Caná da Galileia. Raramente a gente se lembra que um dos últimos milagres de Jesus foi curar alguém que o vinha prender, além de chamar de amigo o traidor. Foi levado preso, disse: todo o tempo eu estou convosco de dia
e vocês vêm me prender de noite como se eu fosse um criminoso procurado pela Polícia Federal. O bando de discípulos, por medo, se desfez. E neste capítulo que a gente estava lendo, você vai no verso 58 e diz assim: Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. A expressão, se você economizar a parte central do verso, fica assim: Pedro o seguia de longe para ver o fim, distância de Deus. O homem que disse que não largaria a mão do Senhor, né? Ficaria com ele, enfrentaria a polícia e a morte. Agora seguia de longe, mas os outros o abandonaram. É verdade, mencionei que quem promete muito, às vezes faz pouco, mas quem promete nada, faz menos ainda. A gente quase que condena Pedro por falar demais. Contudo, todas as vezes que você expressa o seu bom desejo, ele reforça na mente a possibilidade de cumpri-lo. Por isso, a gente não deve agir com presunção de fazer promessas para Deus e fazer votos que talvez a gente não cumpra, mas expressar para Deus qual é o nosso melhor desejo em relação a Ele. Essa é uma coisa boa. Se você tem vontade de dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu queria ser fiel até o fim, eu nunca queria pecar, e se eu pecar me perdoa, é bom falar, porque a expressão do desejo reforça a decisão e facilita a realização da vontade. Uma hora se passa, Jesus está num pátio, havia uma fogueirinha, Pedro se aproximou e entrou de maneira enrustida, pensando que não seria reconhecido, e no friozinho da noite ele se aproximou da fogueira e se sentiu bem. É possível alguém que anda longe de Deus se sentir bem. Jesus estava ali sendo julgado de maneira ilegal. Os julgamentos devem ocorrer na luz do dia, até mesmo em nosso país. Me ensinou um advogado que é por isso que a gente vê reportagens da polícia chegando numa casa às 6 da manhã, né? Naquele tempo também era assim, mas Jesus ilegalmente preso, injustamente julgado, e Pedro à distância para ver o fim. A Bíblia define pecado como separação de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, quem está longe de Deus está perto do pecado. Quem está perto de Deus está longe do pecado. Pedro estava longe de Deus e muito próximo de pecar. E eu vou lhe dizer uma coisa: nesse distanciamento de Deus e nessa proximidade do pecado, a natureza humana, corrompida pelo pecado, sente um estranho prazer. A gente às vezes gosta até de se arriscar. Na minha terra, lá em Santos, havia um trampolim público de concreto. Morreu tanta gente naquele trampolim que a prefeitura demoliu. O quarto andar era tão alto que a gente chegava lá de 4, olhava para a água e não saltava. Mas se não ia mergulhar, por que é que subia até lá em cima? Eu vou lhe dizer, para sentir aquele frio na espinha. Sabe, aquela sensação que na juventude é gostoso. Aqui nós tínhamos um pessoal, o Olavo era parte, e a gente gostava de andar de motocicleta, naquele tempo que não era obrigado os capacetes, e naquele tapete preto ali da frente do IACS, a gente ia acelerando a moto, e quando a lágrima corria dos olhos e passava por cima da orelha, 100 e pouco por hora,
e a gente pensava, se eu cair eu morro, soltava o acelerador, voltava, descia, mas na próxima vez que pegava a moto, fazia tudo de novo. Expor-se ao risco, expor-se ao perigo, numa certa fase da vida, é gostoso. Você não vai querer beber aquela bebida, ela tem álcool, mas todos pegaram o cálice, você pega também. Não vai beber, mas põe na boca, sente o cheiro, a proximidade com o pecado é atraente. Você não vai ler aquela revista, agora não tem mais nas bancas de jornal, as revistas que vendendo a plástico assim, com pessoas em posições estranhas. Você não ia ler aquela revista, mas ficava olhando a capa dela, proximidade do pecado. No namoro, você sabe que não vai passar daquele limite para ter com a namorada ou com o namorado aquela intimidade que Deus reservou para os anos de casados. Não vai passar, mas fica na vizinhança do pecado. Há um estranho prazer na vizinhança do pecado. E como a gente se acostuma com a pimenta na comida, e o dia que falta a pimenta, parece que a vida perdeu o encanto, a gente pode se acostumar com essa sensação estranha da proximidade do pecado. E o dia que a gente for viver numa região segura, a vida às vezes parece que perdeu o seu encanto. Cuidado. A proximidade do pecado é perigosa, mas é gostosa. Um velho pastor me ensinou que o pecado produz prazer, será substituído por um prazer maior. O pecado tem poder, será vencido por um poder maior. Seguindo de longe, para ver o fim. A distância, Deus pode parecer pequeno e a gente pode parecer grande. Todas as vezes que você andou longe de Deus, o pecado não era tão terrível. Eu aprendi aqui na fronteira do Rio Grande, que eu amo e nunca mais voltei lá, naquela planura do Pampa, assim, no vento da primavera, ainda frio. E você olha aquelas florzinhas, como é que chama? Roseta, né? No pé da gente. As ovelhas pastando, o vento soprando. Lá ao longe, você vê uma elevação pequena, que aqui se chama cerro, lá em São Paulo chama monte mesmo. E você se aproxima do cerro. E o cerro, que a distância era pequenininho, quando você chega perto, percebe que ele é grande. E o pequeno é você. Quem anda longe de Deus, às vezes se sente muito bem. E quando se aproxima de Deus, às vezes se sente mal. Por isso, a vinda à igreja, que é uma coisa tão boa, tão gostosa. Esses dias eu li uma historinha dessas picantezinhas pequenas, de uma senhora que vinha na igreja e dizia: é o único lugar que eu posso dormir em paz. Olha que expressão, né? Mas vinha. Pastor Zé Maria, que faleceu, meu amigo, trabalhou aqui, eu fiz o funeral de Zé Maria. Ele tinha uma expressão interessante, que ele dizia assim: o mundo de hoje é um mundo de pessoas doentes, as pessoas até para dormir têm que tomar remédio, mas o adventista do sétimo dia é tão saudável, que ele dorme sem tomar remédio até na hora do sermão. E é mesmo, né? Às vezes até sentado aqui à frente. Eu vi de certamente história, o pastor pregando e um irmão aí dormiu. E o pastor falou para um jovem que estava do lado:
Acorda ele, por favor. E o rapaz falou, você que fez ele dormir, você que acorde. Né? Longe de Deus, o gostosinho da proximidade do pecado. É melhor vir para a igreja, mesmo que venha para dormir. Esse aqui é um bom lugar. Porque é possível você se sentir bem lá. No friozinho da madrugada, a fogueirinha era boa. Você já ouviu dizer que pessoas fumam porque lhes dá prazer? Já experimentou fumar? Na minha juventude tentei experimentar, não dá prazer coisa nenhuma. Tem que insistir muito. Há outras coisas que as pessoas fumam, não dá prazer nenhum. Você pode insistir. E vai se aproximando do pecado, até que gosta. Definindo o que é alcoolismo, alguém disse, para o bêbado, a realidade é um estágio passageiro de mal-estar, promovido pela ausência de álcool. Para o ébrio, a falta do álcool no organismo faz que ele se sinta mal, e com o álcool ele se sinta bem. É possível, longe de Deus, alguém se sentir bem? Sim, é possível. Não quer dizer que está no melhor lugar. É possível alguém se sentir mal dentro da igreja? Sim, é possível. A igreja de Deus foi comparada na Idade Média com a Arca de Noé. E hoje ainda há pregadores que usam essa comparação. Ela não é completa. Mas, como Arca de Noé, os pregadores dizem a arca estava cheia de bicho. E bicho cheira mal. E com poucas janelas, pouco ventilava. Do lado de fora da arca de Noé, havia uma brisa suave. Mas na hora do dilúvio, você preferia ficar do lado de dentro ou do lado de fora da arca? Ainda que às vezes na igreja a gente tem uma coisa ou outra que a gente não gosta, é melhor ficar do lado de dentro, viu? Jesus contou uma parábola de que um homem cavando um terreno descobriu uma pedra preciosa, tão preciosa e tão escondida, que na parábola de Jesus o homem teve tempo para vender tudo que tinha e comprar aquele terreno que ninguém queria comprar, um terreno feio, cheio de pedra, seco, provavelmente com espinhos. O homem deu tudo que tinha, porque havia um tesouro escondido naquele terreno. A igreja, às vezes, parece um terreno duro, seco, árido, pedregoso, mas há um tesouro escondido dentro da igreja. Não se afaste da igreja de Deus, porque perto do pecado, às vezes, a gente se sente melhor, mas essa é uma sensação passageira. Pedro, ali, de repente, foi alertado pelo dedo de uma mulher que, apontando para ele, disse: tu eras um deles. Ele falou: não, desculpe, não sou eu, foi para outro lugar. E dali a pouco alguém disse: tu eras dele, do que está sendo julgado lá. Não, senhor, sai. E alguém, antes do galo cantar, disse para ele uma expressão interessante, disse assim: mas tu falas que nem ele. Sabe que a convivência com Deus produz marcas na gente que os outros percebem, mesmo que você não perceba. Já lhe aconteceu de, numa viagem, sentar no ônibus ao lado de alguém, não fala muito, mas daqui a pouco a pessoa diz assim para você: você é de alguma igreja? Você pratica alguma religião? Há uma sensação que as pessoas percebem. Você foi numa sapataria, minha esposa às vezes na sapataria para comprar um sapato, desce tudo que é caixa, depois escolheu o primeiro, leva um tempo, na hora de pagar a moça diz: você é diferente, é de alguma igreja? O acusador de Pedro disse: você fala
que nem ele. E o galo cantou. E Pedro olhou lá para dentro, encontrou o olhar de Jesus. A Bíblia diz que chorou e saiu amargamente triste. A marca de Deus que Ele põe na gente e que os outros percebem. Onde você chegar, para a sua segurança espiritual, diga logo quem você é. Diga no que você crê. Conte o que você quer da vida. Porque se as pessoas percebem que você é diferente do comum, mas parece que tem vergonha disso, parece que quer se ajustar. Está falhando? Oi, pronto. Fui eu que acabei com a bateria do microfone. Se as pessoas percebem que você é diferente, mas tem vergonha de demonstrar, elas podem julgar que você tem medo de se identificar com o grupo, e elas começarão com o assédio da tentação, para ver onde é que está o seu limite. Ellen White, falando sobre a educação dos filhos, diz que os filhos testam os limites dos pais, e é verdade, se você tem filhos, você sabe. Ele quer ver até onde você vai, e quando você mostra onde está o limite, ele não passa dali. É melhor que as pessoas saibam, na escola onde você estuda, no escritório onde você trabalha, no campinho onde você joga bola, na academia onde pratica esportes, é melhor que as pessoas saibam quem você é, porque elas já estão percebendo que você é diferente. E o primeiro passo no caminho do pecado é o mais fácil de ser dado, e é também o mais fácil de ser evitado. Quer evitar o pecado? Evita no primeiro. Porque se você der 2, 3 passos, o assédio aumenta, o conforto parece que é maior. Fica mais difícil voltar para trás. O calorzinho na madrugada do pecado. Eu fui pastor em Ribeirão Preto. Eu não sou dessas pessoas que contam histórias para se colocar como exemplo. Eu não acho que eu sou um exemplo. Por isso eu conto as histórias infelizes a meu respeito, em que eu errei mesmo. Fiquei doente por um esgotamento de trabalho. Fui parar no Hospital Adventista em São Paulo. O médico me examinou, fiquei internado alguns dias, e ele disse: você não tem nada, rapaz. Volta para casa, durma mais, se alimente direito, tome uns remedinhos aqui, você tem saúde, você tem ansiedade, essas coisas. Tá, assimilei aquilo, e até hoje tenho me cuidado. Vou fazer 74 anos, estou sobrevivente já, né? Peguei o ônibus da Cometa para voltar para Ribeirão Preto. Do meu lado, alguém de branco, um homem, se assentou. O ônibus que me deixaria em Ribeirão Preto iria até Franca, era o destino dele, o meu era Ribeirão. Ele me cumprimentou e disse: eu sou médico, e eu não disse eu sou pastor. Para fazer essas brincadeirinhas que a gente gosta, eu disse: você é médico e eu sou doente. Não, por que doente? Aí contei a história, que fui parar no hospital, e ele me deu muitos conselhos. O ônibus foi se aproximando de Ribeirão Preto, ele disse: eu vou para Franca, você vai descer em Ribeirão, é? Falei: sim, eu vou descer em Ribeirão Preto. Ele disse: olha, eu poderia te dar muitas recomendações médicas, mas você saiu do hospital e já tem as receitas. Então eu vou lhe dizer uma coisa, eu tinha uma tia que morava aqui em Ribeirão Preto, e ela começou a frequentar uma igreja, chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fez muito bem para minha tia. Quem sabe você vai lá e a igreja faz bem para você. A igreja onde eu era o pastor. Passei uma vergonha. Por quê? Porque eu não disse logo que eu era pastor. Ele entendeu que eu era alguma coisa.
conta, fala, declara a sua vontade, suporte a pressão. Para um jovem, para um moço, para uma moça, para um adolescente, é super difícil suportar a pressão do grupo e é muito fácil suportar a pressão dos pais. Então, dizer não para um pai, naquela fase da vida, em que os que estudam a mente humana dizem que há uma necessidade de autoafirmação, de desenvolvimento da personalidade, é fácil enfrentar os pais, mas é super difícil enfrentar os amigos. E aí, por uma amizade, você pode corromper, contaminar a sua vida. Conta quem você é, conta quem você gostaria de ser. Suporte a pressão. Seja conhecido onde você for, o que é que você quer. Uma frase antiga, não sei quem é o autor, diz: aquilo que você faz, fala tão alto que não consigo ouvir aquilo que você diz. Então, como eu me comporto pesa mais do que aquilo que eu falo. Fale corretamente e comporte-se corretamente. Não tem força para isso? Peça para Deus. Os outros eventualmente pensam mal de nós. Tem um pregador muito famoso, antigo, muito famoso na Inglaterra. O nome dele se escreve Spurgeon. Como se pronuncia em inglês direitinho, eu não sei. Mas o meu inglês é muito bom para quem sabe ler inglês, porque eu falo exatamente como se escreve. Então, o nome dele, Spurgeon. Esse Spurgeon disse uma coisa, num dos seus livros, chamado Lições para os Meus Alunos. Ele era um professor de teologia. Ele disse assim: os que nos julgam mal estão provavelmente tão enganados quanto aqueles que nos julgam bem, e a opinião de um só serve de contrapeso à opinião do outro, se é que a gente deve levar em conta a opinião de homens. Que frase, hein? Decorei. Quem te julga mal deve estar tão enganado quanto aquele que te julga bem. A opinião de um em relação ao outro serve de contrapeso, se é que você deve levar em conta a opinião dos outros. Contudo, a gente se preocupa demais com o que os outros estão pensando de nós. E uma frase que eu tirei daquela antiga revista Seleções, não sei o autor, também decorei. Olha que frase. Dizia assim: eu não sou o que eu penso que eu sou, e eu não sou o que você pensa que eu sou, mas eu sou o que eu penso que você pensa que eu sou. Entendeu? O que eu penso aqui não consigo viver. E eu fico imaginando o que é que você pensa de mim, para me ajustar a você. E como eu não sei ler pensamentos, eu me torno parecido com aquilo que eu imagino a seu respeito. No processo, não agrado a mim, nem agrado a você. E ainda me distancio de Deus. Não se preocupe demais com a opinião dos outros. A gente é sensível. Se um grupinho de pessoas estiver ali conversando, rindo e olhando para nós, a gente pensa: estão falando de mim. Às vezes estão falando de outra coisa, olharam por coincidência. Preocupar-se com a opinião de Deus a nosso respeito é mais importante do que preocupar-se com a opinião dos outros a nosso respeito. Pedro, pensando em agradar os outros, pensando em agradar Jesus, andando longe, caiu no pecado. Olhou e viu o olhar de Jesus. O olhar de Jesus não era de censura. Como eu lhe disse, é possível gostar de alguém mesmo que você não concorde com a pessoa. E Jesus gostava das pessoas mesmo que não concordasse com elas. E no olhar de Jesus, como não havia censura,
Pedro se sentiu tocado e saiu chorando dali. Você encontra no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro falando para as pessoas nos sermões sobre o seu arrependimento e o que era o arrependimento. Ele diz que o arrependimento é um presente de Deus. Pedro diz isso. É Deus que dá o arrependimento. Ele também diz que o arrependimento é um lugar para se estar. E ele diz que o arrependimento muda a nossa conduta. Um presente de Deus. Citei já essa semana o livro Caminho a Cristo, que numa frase muito feliz diz: é verdade que aquele a quem Deus vai perdoar, primeiro ele torna arrependido, porque não dá para perdoar se a pessoa não está arrependida. Vai a Cristo mesmo sem estar arrependido, que o primeiro presente que ele dá antes do perdão é tocar no seu coração e tornar você arrependido. Meu avô paterno, praticante do catolicismo, meu pai também. O vô não morava com a gente morava com os avós maternos, mas o vô era querido, chamava-se Augusto, meu avô Augusto. O vô foi para o hospital e estava doente. A mãe foi ajudar a cuidar do vô. Meu pai era um operário do Porto de Santos, onde eu também trabalhei. Meu pai era um homem forte. Eu achava que o meu pai era o homem mais forte do mundo, só tinha músculos. Daqueles que a gente vê nas fotos, que carregavam não sei quantos sacos de café na cabeça assim, que viravam aqueles tambores de 200 litros de suco. Meu pai era daquele tipo. Meu pai era tão forte que eu nunca tinha visto meu pai chorar. Vinha para casa, eu e minha irmã comendo com ele, e o telefone da vizinha tocou. Naquele tempo a gente não tinha telefone em casa. Não existia telefone celular. Naquele tempo existia o telefone molecular. Sabe qual era o telefone molecular? Quando a vizinha chamava por cima do muro, o pai dizia: vá moleque lá atender. O telefone moleque lá. E a vizinha chamou. E o pai disse para minha irmã: vai lá e atende. Fiquei ali comendo em silêncio com o pai, o feijão com arroz do pobre. A minha irmã voltou, menina, sentou-se à mesa e disse: o vô morreu. O vô morreu. Eu continuei comendo. E olhei para o meu pai. E meu pai em silêncio. A boca começou a tremer assim, sabe? Se eu pensar muito, me dá vontade de chorar ainda hoje. E naquela face que eu nunca vi uma lágrima, corria lágrima. E aí eu chorei. Por que eu chorei? Porque o vô morreu? Não. Eu chorei porque eu via tristeza no coração do meu pai. Teve um autor que escreveu bons livros para a nossa igreja, o pastor Morris Venden. Escreveu aquele Como Tornar o Cristianismo Real, como Jesus tratava pessoas. São bons livros. Num daqueles livros ele diz assim: o verdadeiro arrependimento vê o pecado não como o quebrar de uma lei, mas como o partir de um coração, o coração de Deus. Olha que coisa tremenda. O verdadeiro arrependimento vê o pecado não só como o quebrantar de uma lei, cometi um erro. Não. O arrependimento é um sentimento de tristeza que ocorre em nosso coração como reflexo da tristeza do coração de Deus, porque eu o traí, porque eu cometi um engano. E nesse sentimento eu verdadeiramente me arrependo e me volto para Deus. Quando Pedro viu no olhar de Jesus um olhar de compaixão e de sofrimento, Pedro também se arrependeu e também se converteu. Jesus havia dito para ele: tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Quer dizer que antes não era. Estava com Jesus
e não era plenamente convertido. É possível você estar perto de Jesus e não ser ainda inteiramente convertido. Mas quando sente que um pouco da nossa vida e dos enganos nossos produz tristeza no coração de Deus, então a gente tem vontade de correr para os braços do Pai e se encostar em Deus, como um filho se encosta no colo da mãe ou do pai, quando a mãe ou o pai estão doentes e o filho parece que quer agradar. Nossa vida é uma vida de tentativas, de erros e acertos. Pedro era um moço bom e se tornou um gigante na pregação do Evangelho, mas na fragilidade, por se sentir bem quando tentado, chegou a negar o seu Senhor. Eventualmente em nossa vida, a gente pode cometer os mesmos deslizes, e a gente pode se sentir bem, até fazendo uma coisa que não devia. Quando a gente compreende que isso produz tristeza no coração do melhor amigo, que é Jesus, a gente se arrepende verdadeiramente e se entrega ao Pai. Há um hino que eu escolhi para a gente cantar agora, um hino que fala sobre não andar longe de Deus, mas andar perto de Deus. Vamos cantar? A nossa equipe de cantores, e eu vou cantar com eles aqui, ainda que eles cantem muito melhor do que eu. Eu já mencionei para vocês que eu sou sanfoneiro, e alguém ficou de trazer uma sanfona aqui um dia, uma noite, para eu tocar. Vou tocar, quero ver, estou acreditando em você. Vamos cantar esse hino que fala sobre a proximidade com Deus. Levante-se e vamos cantar, por favor. Mais perto quero estar, meu Deus.
Deus querido, mais uma vez te agradecemos no final de um culto por relembrarmos lições preciosas encontradas nas páginas sagradas da Bíblia. Muito obrigado, Senhor, por estes retratos de Cristo, colocando-se sempre para amar e compreender as pessoas, mesmo quando não era amado nem compreendido. Às vezes, Senhor, nossa fraqueza e nossa fragilidade nos levam para distante do Senhor. E o pior é que, estando longe do Senhor e perto do pecado, às vezes, a gente até se sente bem. Nós te pedimos, bom Deus, que o poder do Senhor vença o poder do pecado. E que o prazer de vivermos com o Senhor seja maior do que o prazer da proximidade do pecado. Ajuda-nos onde estivermos, para sempre voltarmos os olhos para onde o Senhor Jesus está. E quando compreendermos no olhar amoroso de Jesus, que eventualmente produzimos tristeza no coração dele, pedimos-te que não nos faças deprimidos, entristecidos, mas motivados para encontrarmos em Cristo a vitória sobre as nossas fraquezas. Dá-nos esta graça, Senhor. Perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades, alivia as nossas tristezas, ajuda-nos a superarmos os obstáculos da vida. Ao sairmos da igreja, leva-nos com o teu poder, com a companhia dos anjos, com a lembrança da tua palavra guardada em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E amanhã permita-nos o retorno a este bom lugar, para juntos nos encontrarmos com Jesus, e à medida em que o tempo passa, a influência dele ir transformando nossa vida, até que a gente se torne parecido com ele. Pedimos-te na certeza de que nos ouves, e em nome de Jesus. Amém.